Eu digo que cada aparência que existe no mundo está num processo de aparenciação. E quando eu falo em aparenciação, eu estou usando um pequeno jogo de palavras que combina aparência com ação. A gente vive num mundo de aparências. Se toda a verdade do mundo está só nessas aparências, eu não sei. Se além delas existe alguma outra verdade mais profunda e elas são apenas ilusões, eu também não sei. Mas a gente está num mundo de aparências, um mundo de coisas que aparecem para nós e podem inclusive parecer verdadeiras, mas parecer verdadeiras significa que são aparências de verdade. Podem também parecer falsas, mas isso significa que que têm a aparência de serem falsas. Então nós estamos num mundo de aparências. Esse é um mundo com o qual nós temos um contato, independentemente da gente julgar que essas aparências são verdadeiras ou da gente julgar que essas aparências são falsas. Mas essas aparências não estão paradas. Elas estão em processo de aparecimento, transformação e desaparecimento. Sempre que uma aparência toma forma, a presença dela altera alguma outra aparência. É como um personagem de teatro que entra em cena. Se antes era uma sala vazia, agora passou a ser uma pessoa numa sala. E eu não estou nem dizendo que é uma sala com uma pessoa, mas uma pessoa numa sala. Porque a presença dessa pessoa mudou tanto a descrição da sala, que além dela não ser mais uma sala vazia, ela mudou de importância. Ela perdeu a importância que tinha porque o centro da atenção, o foco de atenção, passou a ser agora a pessoa. A cena mudou. Da mesma maneira, acontece com todas as aparências no mundo. Uma aparência entra em cena, ela altera a cena. Ela altera a outra aparência que estava em cena. Seja fazendo com que a outra desapareça, seja porque faz com que a outra se altere de alguma outra maneira qualquer. Se a gente retomar essa comparação com um personagem que entra numa sala, né, numa cena de teatro, a gente pode imaginar uma sala cheia de gente desconhecida e um outro desconhecido que chega discretamente nessa sala. Ele seria só mais um desconhecido. A mudança seria pequena, seria irrelevante. A cena mudaria muito pouco, mas ainda seria uma mudança, né? Mesmo que irrelevante, mesmo que pequena. A gente pode tentar avaliar o quanto uma aparência altera outra aparência. O quanto uma aparência que toma forma qualquer altera o conjunto da aparência que já existia antes. Se a gente está olhando para uma paisagem e aparece um passarinho, esse passarinho, né, aparecendo mudou um pouco da paisagem com a sua presença, né? Então nós temos uma mudança. Se essa mudança é pequena, é irrelevante, ou se ela é grande, não importa, continua sendo alguma mudança. O que eu chamo de aparenciação, então, é o conjunto da ação da aparência. É a ação de aparecer numa aparência que age sobre alguma outra aparência. Então nós temos esses dois movimentos. O movimento em que uma aparência vai tomando forma, vai aparecendo, né? Quer dizer, a ação de aparecer de uma aparência, né? Mas nós temos também um segundo movimento que vai acontecendo na continuidade desse e confundido com esse, que é o movimento pelo qual essa aparência que vai tomando forma vai agindo sobre outra aparência. É um movimento contínuo que a gente pode separar, talvez, para melhor entendimento, nesses dois movimentos. O movimento de aparecer, de ir tomando forma da aparência, e o movimento pelo qual a aparência vai alterando uma outra aparência conforme ela surge, conforme ela se apresenta ali. A gente pode resumir isso no seguinte esquema, então. Ação que aparece, que é um expor-se da aparência, e aparência que age, ou que produz efeito sobre uma outra aparência.
Esse efeito é produzido com a sua presença junto a outra aparência. Então, a minha noção de aparenciação é essa. É um processo pelo qual uma aparência vai exercendo essa ação de aparecer, e conforme vai tomando forma, aparecendo, ela vai agindo sobre outra aparência, produzindo um efeito na outra aparência, graças à sua presença junto a ela. O filósofo Wilhelm Flusser começou a ficar famoso com a sua noção de uma dialética entre imagem e texto. Mas aos poucos ele foi desenvolvendo isso na direção de uma dialética entre o textual, ou aquilo que tem as características do texto, e o imaginístico. O que tem as características do texto? Tudo aquilo que é conceitual, tudo aquilo que é histórico, tudo aquilo que é processual. E ele foi desenvolvendo esse pensamento ao longo do tempo, cada vez mais na direção de trabalhar com uma dialética entre o diacrônico, que é aquilo que está em movimento, em processo de mudança, e o sincrônico, aquilo que se apresenta com todas as suas características de uma vez só, tudo junto, não é? O sincrônico, como a imagem, a aparência. Uma dialética entre essas duas coisas. O Flusser partiu da dialética entre texto e imagem para chegar nessa dialética entre o sincrônico e o diacrônico. Essa dialética entre o movimento do textual e a sincronicidade, não é? Do imaginístico. E eu faço o caminho contrário. Eu parto de uma dialética entre o diacrônico e o sincrônico, que é essa dialética entre a ação, o que eu estou chamando de ação ou movimento, e a aparência, né, que é sincrônica, e vou partindo dessa dialética entre ação e aparência para o exame de outras coisas, inclusive as relações entre texto e imagem. Mas o meu modelo de ponto de partida é muito mais próximo do modelo do teatro, em que nós temos ação, por exemplo, de um ator que entra em cena portando um personagem e fazendo com que esse personagem participe na construção de uma aparência, de uma cena. Então eu trabalho com essa dialética entre ação ou movimento e aparência, ou aquilo que nos aparece. Sincronicamente dotado de várias características. É como se a ação, né, que é diacrônica, né, fosse se transformando aos poucos numa coisa oposta a ela, fosse se abrindo aos poucos numa coisa oposta a ela, que é a sincronicidade da aparência, e essa aparência fosse se fechando novamente na diacronicidade da ação, né, para agir sobre uma outra aparência. Então nós temos essa oposição entre o diacrônico e o sincrônico, mas de uma maneira tal que uma coisa vai se transformando na outra, a outra na uma, e assim por diante. Esse é o modo pelo qual eu vou reformular, digamos assim, a dialética flusseriana entre o textual e o imaginístico, e vou tirar daí uma porção de conclusões, inclusive sobre a relação entre texto e imagem, mas vou para muitos outros campos, muitas outras áreas também, discutindo a partir disso.